Fala, galerinha! Tudo bem? Espero que sim. Então, vamos dando continuidade às nossas aulas de interpretação textual. Hoje eu trouxe para você um tema totalmente novo. Novo no sentido de que, assim, a própria interpretação e a compreensão textual, elas necessitam que você saiba sobre esses dois tópicos aqui. Texto temático e o texto figurativo. Exatamente. Para muitos, será um conteúdo totalmente novo, ok? Mas novo dentro da própria interpretação textual, de nunca ter escutado tais termos, porém super comum dentro do mundo da gramática, ok? A primeira coisa que a gente precisa relembrar para eu começar a nossa aula é sim das suas aulas de gramática, exatamente, de quando você começou a estudar a respeito, por exemplo, do substantivo. Acima de tudo, de dois tipos específicos, do substantivo concreto e do substantivo abstrato. Valéria, como assim? Você está falando de aulas que eu tive lá no sexto, quinto ano? Sim, a gente vai precisar relembrar a respeito disso para a gente saber exatamente aqui no teu ensino médio como é que vai aparecer para você dentro de uma prova de vestibular, da prova do PAS, onde vai surgir um texto temático e onde vai surgir um texto figurativo. Massa? Então já pega todas as suas anotações e segue comigo. Vamos lá? Primeira coisa. A nossa meta do dia. A nossa meta é que você vai finalizar o nosso vídeo, vai pesquisar a respeito de mais exemplos de textos figurativos e textos temáticos, ok? Então, pega todas as suas anotações, suas canetas coloridas, seu projeto de mapa mental do dia e segue comigo. Vamos lá. Para começo de conversa, meu amigo, toda linguagem é um sistema de significação composto por signos verbais e não verbais. Valéria, já tô cansada de saber disso. Ótimo, melhor assim. Então vai ser tudo muito mais fácil se você já sabe o que a própria linguagem e os seus signos, os seus significados podem trazer pra gente, ok? Então vamos lá. Acima de tudo, a gente comentou muito sobre discurso na última aula. E aí, ó, tá aqui a explicação do porquê nós falarmos a respeito do discurso como um todo, né? Então, em que estão inseridos, considerando suas características históricas, sociais, temporais, bem como aquelas dos indivíduos, né, envolvidos no processo da própria interação social. O que eu tô te falando? Eu tô falando da função da linguagem ainda, meu amigo. Isso é base para muitos tópicos específicos dentro da interpretação e da compreensão textual. Então é impossível eu começar a aula de hoje sem a gente relembrar esses tópicos, tudo bem? Então olha só. O plano de conteúdo é o significado do texto e o plano de expressão é a manifestação do conteúdo. O que isso quer dizer? Hoje, quando eu te mostrar qual é a função de um texto figurativo contra, né, versus um texto temático, eu quero que você entenda que a gente vai literalmente notar que um está no campo do mundo concreto e o outro está no campo do mundo abstrato. Porém, os dois eles possuem um entrelaçamento de ideias. E é isso que eu quero te mostrar como pode aparecer para você em prova, ok? Porque quando aparecer, você precisa saber responder de forma assertiva. É isso. Então, olha lá. Podemos notar que, grosso modo, o plano de conteúdo trata do aquilo que o texto diz, enquanto que o plano de expressão se refere ao como, ou através, né, do código, sendo ele verbal, icônico, gestual, e é expresso o próprio conteúdo. Tudo bem? Olha só, eu quero te mostrar aqui. O texto temático e o texto figurativo, eles constituem diferentes, né, formas da própria construção do significado. Do significado do quê? A gente precisa analisar através de imagem e palavras, ou seja, do próprio sentido que essa imagem vai trazer para você. Valéria, você está falando de que tipo de imagem? Eu vou te mostrar exemplos exatamente a respeito disso. Por exemplo, o que uma imagem traz de significados? Lembra o que é o significante e o significado? Isso você precisa relembrar para a nossa aula de hoje também. Então entende que há um encadeamento de ideias ao decorrer das nossas aulas que são imprescindíveis para você fazer suas anotações,
Quando eu falo para você lembra, se você não lembrar, pega suas anotações, é a melhor forma do mundo. Então eu coloco lá, o conteúdo de um texto temático, ele é traduzível, ou seja, ele pode ser traduzido por intermédio do quê? Por um texto figurativo. Então eu quero te mostrar que um pode ser transformado no outro e vice-versa. É isso. Olha que forma mais simples do mundo. Então, segue aqui. O que é esse texto temático? Você já deve estar querendo saber, né? Texto temático. O texto temático, ele é predominantemente dissertativo. Logo, você precisa relembrar que o texto dissertativo, ele tem uma função de quê? De produzir argumentos, de fortificar esses argumentos para que gere, acima de tudo, uma discussão a respeito de algo. De novo, o texto dissertativo, ele gera argumentos e através desses argumentos, eles traduzem em formato de quê? De uma discussão a respeito de algo. E tá aí o primeiro tópico que está dentro de um texto temático. Logo, o texto temático, ele tem uma função predominante de ser narrativo. É isso. Ele é composto também por temas e elementos abstratos. Amigo, quando a Valéria fala para você que o texto temático ele tem um entrelaçamento com o mundo abstrato, então ele tem uma função de um substantivo abstrato. E eu preciso que você lembre qual é a função de um substantivo abstrato, que é aquele que não possui uma imagem própria. Lembra? Acima de tudo, ele designa o estado, as sensações. Na própria semântica, no campo da semântica, o substantivo abstrato, ele é chamado de tema. Então, são palavras que você constrói, mas que não possuem uma imagem própria. Isso é algo abstrato, como, por exemplo, a questão da fome, a liberdade. São palavras que eu construo através de várias imagens que são mostradas para mim, porém, eu só trabalho ela aqui, ó, no campo da imaginação, do mundo abstrato. Deu para entender? Olha lá. Usa frequentemente o presente atemporal, ou seja, não interfere se é no presente, passado ou futuro, ok? Então, é escrito, é produzido na forma impessoal e não pessoal íntima. Para isso, os pronomes eu, ele, ela, nós, entre outros, não são usados. Por quê? Porque se eu trabalho o eu é pessoal. Então, a partir do momento que eu me insiro com os outros trabalhando nós, isso é pessoal. Então, eu quero mostrar para você que ele é relacionado, texto temático, ele é relacionado com o campo, acima de tudo, impessoal das coisas. Só que a palavra-chave agora é o texto temático, ele trabalha no campo abstrato, ok? Vamos passando. A predominância, né? O que mais é predominante dentro de um texto temático? São os substantivos abstratos, como eu já citei para você, e palavras abstratas, que indicam algo presente no mundo natural. Mas o foco, né, é o próprio conceito. Quando eu falo para você liberdade, a palavra liberdade, trabalhando no sentido abstrato das coisas, você pode literalmente imaginar diversas imagens. Só que trabalha isso dentro do mundo concreto. Cadê? Tá aí a incógnita, né? Por ter uma função interpretativa, o texto temático explica o mundo. Os temas ficam na superfície textual. Então, é uma função mais interpretativa das coisas, sendo explicada por próprias palavras abstratas, ok? Então, olha isso. O texto figurativo. Valéria, peraí. O texto figurativo, então, é aquele que trabalha com o substantivo abstrato, a predominância concreta. Arrasou, é exatamente isso. Quando a gente trabalha o substantivo concreto, eu quero que você lembre que ele possui uma imagem própria. O substantivo concreto possui uma imagem própria. Ele consegue designar seres, coisas. Acima de tudo, dentro do campo da semântica, ele é constituído, ele é chamado de figura. Então, figurativo, figura, imagem, constituído pela própria imagem. Então, ele cria um efeito de realidade, caracterizando, então, uma imagem de mundo, né? Onde são analisadas as relações humanas e os próprios acontecimentos dentro da própria imagem. Então, de novo, dica para você.
Texto figurativo tem uma correlação com o substantivo concreto. E quando eu trabalho isso dentro do mundo concreto, eu consigo visualizar essas coisas, por isso que eu trabalho por intermédio das imagens, das figuras, ok? Então, sempre apresenta em sua estrutura, né, a questão de um tema específico. A função do texto figurativo é representativa e, para tal, ele usa palavras predominantemente concretas. Eu vou te mostrar exemplos disso. Onde os próprios temas são encobertos pela camada figurativa. Dica para agora. Substantivo concreto. Acima de tudo, quando eu entrelaço com um substantivo concreto, eu trabalho com o mundo real das coisas, o que é visível, acima de tudo, o que eu consigo designar como seres e coisas, porque eu vejo isso, ok? Olha lá. Concreto versus abstrato. Substantivo concreto versus abstrato. Eu trouxe para você conceitos, por quê? Porque muita gente relembra e tudo mais, só que na hora do vamos ver, na hora do exercício e tudo mais, ainda pode surgir alguma dúvida para você, né? Então, vamos sanar todas essas dúvidas agora. Eu quero te mostrar, então, que concreto é o termo que remete, ou seja, que lembra, né, a algo que é presente no mundo natural das coisas. Então, ele possui uma imagem própria, ele designa seres, coisas, na própria semântica, no campo da semântica, que a gente tem a morfologia e a semântica, ok? Então, no mundo da semântica, ele é chamado de quê? De figurativo. Logo, você consegue correlacionar com a própria figura. Fechou? Agora, olha o campo abstrato, amigo. É a palavra, então, ou expressão que não se refere a algo efetivamente presente no mundo natural. Não pode estar relacionado efetivamente ao campo natural das coisas, mas exprime, ou seja, indica categorias que organizam os elementos aí existentes. Então, não possui uma imagem própria, designa a questão dos estados, da sensação, do resultado de uma ação em si. Então, na própria semântica é conhecido como o quê? Como tema, por isso a correlação com o mundo temático das coisas, ok? E aí, olha isso, outros exemplos. Vou colocar para você aqui exemplos para transformar tudo o que foi de conteúdo passado numa forma mais fácil, né? Porque visualizando as coisas é muito mais simples, ok? Então, analisa bem tranquilinho essa imagem. Essa imagem, eu chamei ela de figurativa e eu quero que você entenda o porquê. Por que ela é figurativa? Porque ela consegue transpor em uma imagem algo concretizado. Você consegue visualizar nesse ser, literalmente, a própria função. Ela está sendo representada por algo, ok? O que você está conseguindo visualizar nisso daí, concretizar aí? Você está vendo uma pessoa, a pessoa, o ser, está deprimido, está chateado, está chorando, está mais recluso, né? Agora, olha ao lado que eu coloquei para você a temática que há aí dentro, meu amigo. Temática, o sentido do quê? O sentido do próprio texto temático que seria trabalhado dentro disso. Então, você tem o desespero, a dor, a agonia. Tudo isso é a temática, ok? Que é trabalhado dentro do sentido que está sendo figurativo. Olha que simples. Olha esse próximo exemplo. Você tem aí, de um lado, né, o próprio sentido figurativo, do outro lado, o sentido temático. Analise comigo, meu amigo. Olha o sentido figura, olha a figura. Olha algo que está sendo concretizado. Amigo, esse aperto de mãos. Está sendo, sim, analisado o ser. Tudo bem? Você tem aí um aperto de mãos, ok? Acima de tudo, quando isso é concretizado, eu consigo trabalhar dentro disso vários temas. E aí eu coloquei do lado solidariedade, parceria, amizade, a união. Todos esses temas eu consigo fazer a análise em cima da figura. Pessoal, deu para entender um pouquinho que nós temos dois tópicos importantíssimos dentro da interpretação textual. Eu tenho o mundo
né? Do próprio texto figurativo e do texto temático. Então, dentro do texto figurativo, eu trabalho o campo das figuras, do que é literalmente concretizado dentro do mundo do substantivo concreto. E eu tenho dentro do mundo temático o quê? Os temas, que são correlacionados com o sentido do substantivo abstrato. Fechou? Deu tudo certo? Espero que sim. Volta o vídeo bem devagarzinho, faz seu mapa mental, tranquilo. Utiliza isso para o seu momento de estudo, tá bom? E conta comigo, qualquer coisa eu tô aí, pode colocar aqui nos comentários. Um beijo enorme para cada um de vocês, viu?